Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição, a mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. Que bom tê-los em nossa companhia na noite desta segunda-feira. E aí, vamos saber quais são os destaques do programa de hoje? Claro que você vai ficar sabendo como estão as negociações. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. Pejotização é sinônimo de fraude? Brasil exporta mais carne após o tarifaço. Aqui ao meu lado eu vou dar boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana com grandes novidades para todos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. E o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje falando sobre pejotização. Das recentes transformações do mercado de trabalho brasileiro, uma das mais visíveis é a crescente pejotização. No lugar da tradicional admissão com carteira de trabalho assinada, os trabalhadores vêm sendo cada vez mais contratados como pessoas jurídicas. O termo pejotização vem da sigla PJ. Nessa situação não existe vínculo empregatício porque se trata de um acordo comercial entre duas empresas, a empresa contratante e a pequena empresa aberta pelo trabalhador que oferece os seus serviços. Essa relação não precisa contemplar os direitos trabalhistas determinados pela CLT. Os trabalhadores autônomos com CNPJ duplicaram nos últimos anos, de acordo com o IBGE, passando de 3,3% da força de trabalho brasileiro em 2012 para 6,5% em 2024. E este percentual equivale a 7 milhões de pessoas. Marcelo, como representante do sindicato, você também tem visto esse cenário aqui nas indústrias de Catanduva e região? Sim, Lívia, em nossa região em Catanduva e também onde nós, o sindicato representa os trabalhadores, está sim tendo um aumento significativo de PJ dentro das empresas. E aí eu chamo a atenção não somente na parte do escritório, nem tecnologia, comunicação, que isso se torna até comum. Mas dentro da indústria está sendo vários PJ trabalhando e isso nos preocupa bastante, tá? Mas vamos tratar desse assunto, até mais na frente nós vamos detalhar um pouquinho o que é isso, o que é PJ, quem trabalha como PJ, para os trabalhadores e trabalhadoras entender. Mas as pessoas dizem regular ou regular, pode ou não pode, tem várias questões. Isso está sendo já julgado, tá? Está sendo o caso, tem várias ações nos tribunais regionais e com isso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos porque isso está sendo um tema de discussão que chama o tema 1389 de repercussão geral, tá? Então, Lívia, essa situação nos preocupa, nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras, tá? É por causa de uma situação muito complicada. Que isso, tendo o PJ, Lívia, o que pode acontecer, as aposentadorias, e além dos outros benefícios, correm risco. E você vai entender o porquê. Porque o PJ, ele não paga o INSS, a Previdência. Ele pode até pagar como pessoa individual. Ele paga como pessoa jurídica, mas não tem o recolhimento como folha, trabalhador. Exatamente. Então, com isso, essas contribuições da Previdência, que nós podemos chamar previdenciário, pois serve para alguns benefícios como aposentadoria, salário maternidade, benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, e pensão de morte. Então, isso quer dizer que as pessoas também que é PJ não tem esse direito, se caso não contribuir como individual. Então, além de parar de pagar, eles não têm esse direito para se aposentar caso não pagar individual. E isso vai aumentar a dívida, o rombo que hoje já disse que o INSS já tem. Isso nos preocupa bastante sobre isso. Inclusive, Lívia, num dos debates nossos,
lá no TRT da 2ª Região em São Paulo, o vice-presidente, o doutor Francisco, ele já tem essa preocupação sobre esse assunto. E de até comentou com a gente, e a situação? Vocês já conversaram com o Gilmar Mendes? Qual é a decisão que ele vai dar? Porque ele suspendeu todos os processos, porque realmente está tendo vínculo realmente como CLT, as pessoas como PJ. Isso nos preocupa muito. Então, com o PJ, prejudica muito a Previdência Social. Então, esse o nosso receio, porque essa Lívia, é a principal fonte para pagar todos os benefícios. São a Previdência, o INSS, que é descontado dos trabalhadores e das trabalhadoras. E com isso, nos atrapalha, pode atrapalhar a vida dos trabalhadores, carteira assinada. Então, isso que é importante. E aí, quando a pessoa pode pagar, quando você é obrigado a pagar algo, como no caso de microempreendedor, que chama o famoso MEI, você pode pagar 5% do salário mínimo. Isso representa R$ 75,90. Então, quem pagaria 8,5% acima do valor bruto que você tem ali, então, ou uma da menor faixa, né? Que pode chegar a mais, o que acontece? Isso vai ter um rombo muito grande na Previdência Social. Essa é a nossa preocupação. Esse modelo de trabalho, ele foi impulsionado pela reforma trabalhista de 2017, que liberou a terceirização de todas as atividades das empresas. A pejotização é um subtipo de terceirização. Antes, apenas as atividades meio podiam ser executadas por firmas terceirizadas, ou seja, limpeza, manutenção e vigilância. A partir de então, também puderam ser terceirizadas as atividades fim, que são aquelas ligadas diretamente ao produto ou ao serviço principal da empresa. O juiz trabalhista Marco Aurélio Marsiglia Treviso, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, explica que a terceirização tradicional implica relações triangulares, isto é, uma empresa contrata outra, que é terceirizada, que por sua vez emprega os trabalhadores seletistas que atuarão na primeira. O que se verificou, porém, foi que muitas relações passaram a ser bilaterais, com a empresa contratando diretamente os trabalhadores sob a roupagem de pessoas jurídicas, e quando isso ocorre, a Justiça do Trabalho reconhece que se trata de fraude. De acordo com ele, o direito trabalhista não rechaça automaticamente o enquadramento de trabalhadores como pessoas jurídicas. Treviso observa que existem casos em que a pejotização é perfeitamente legítima, ou seja, se o indivíduo que atua como PJ para outra empresa, ele tem autonomia para definir suas condições de trabalho, os seus horários e o preço do seu serviço e delegar a execução das tarefas a terceiros, por exemplo, não há nenhum problema. O problema surge quando o trabalhador pejotizado preenche os 4 requisitos do vínculo de emprego previstos pela CLT, ou seja, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Quando ele próprio precisa executar o serviço sem poder delegá-lo, recebe um pagamento por isso, trabalha com regularidade e não eventualmente, e se submete às ordens do empregador, o vínculo empregatício está configurado e o trabalhador é um empregado, não importa se o contrato diz que é um prestador de serviço. Ele, portanto, deveria ter a carteira de trabalho assinada. O Conselho Nacional de Justiça registra em suas estatísticas a explosão de processos. Em 2020, foram apresentados à Justiça do Trabalho 167 mil processos pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício. Já em 2024, foram 443 mil. Neste ano, apenas no primeiro semestre, cerca de 234 mil ações com a mesma demanda foram ajuizadas. O trabalhador ele costuma aderir à pejotização por diferentes razões. Uma delas é o seguinte: são feitos menos descontos em seu rendimento bruto. Enquanto o trabalhador seletista, que ganha um salário mínimo mensal, tem cerca de R$ 433 descontados no contra-cheque e destinados ao INSS, como o Marcelo estava falando, por exemplo,
O pejotizado, que se enquadra como MEI, paga cerca de R$ 76 mensais. E aí existem também outros tributos e descontos, como o imposto de renda, por exemplo. Então, Marcelo, cabe a gente salientar que ser uma pessoa jurídica não é errado, mas só que a pessoa precisa estar atenta às condições em que ela está se enquadrando para que senão não se configure um contrato seletista velado. Exatamente, Lívia. E hoje dentro da indústria isso está acontecendo e aí, no meu entendimento, é uma fraude que está acontecendo. É uma fraude para não pagar os encargos social. Porque para o empregador sai mais barato o PJ, né? A pejotização pode reduzir, ela reduz os custos trabalhistas para as empresas, mas acarreta perca de direito aos trabalhadores, como férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, tem várias situações que não tem direito, tá? E para as empresas, a desvantagem é o risco de reconhecimento do vínculo, o que nós estávamos falando aqui, como multa e processo trabalhista, além da perca de controle sobre os horários, tá? Porque o que acontece? Hoje, o trabalhador que trabalha dentro da indústria, Olivia, é diferente as pessoas que realmente PJ faz. Trabalha à distância, trabalha na sua casa, não cumpre horário, não tem ninguém que dá ordem, que delega. Dentro da indústria não, tem um supervisor, tem alguém, então ele está sempre subordinado para alguém, então já sai da característica do PJ, e infelizmente. Agora, para a empresa, o PROS, o que é bom para ela, reduz os custos, como a gente falamos aqui, sobre férias, 13º, fundo de garantia, INSS, que o PJ não paga. Também a situação reduz também os passivos trabalhistas, que tem PJ, não tem como depois, nesse caso, se for reconhecido, não tem como entrar com ação na justiça como hoje, quando você trabalha 20, 30 anos numa empresa, às vezes você requer os últimos 5 anos de horas extras, insalubridade, alguma coisa nesse sentido, como PJ você não tem esse direito, você entendeu? É uma situação. E o que é contra para as empresas? É o risco de vínculo, depois vai vir uma decisão judicial para falar, ó, você está enquadrado como CLT, aí tem que pagar todos os direitos atrasados desde a contratação. Então esse é um dos pontos aí da vantagem e desvantagem. Isso eu falei para a empresa e para o trabalhador. A gente precisa entender o que é próximo, o que é bom para o trabalhador. Ele tem autonomia, tem mais liberdade, tem gestão de tempo para os seus projetos, ganha mais. Isso é bom deixar que ganha mais, porém não tem seus direitos depois quando é mandado embora, mas parcialmente ali todo mês, Lívia, acaba tendo uma renda maior, tá? Porque não tem os descontos. Porque não tem os descontos, mas isso tem consequências futuras. E o que é contra, o que é ruim para os trabalhadores e trabalhadoras? A ausência dos seus direitos, como férias remunerada, 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia, aviso prévio, rescisão contratual. Então você pode trabalhar 5 anos como PJ ou 10 anos. Se você for mandado embora, acabou o contrato, você não tem direito de receber a nada. Tá? Não tem fundo de garantia, não tem multa dos 40%, não tem nada. Então por isso que é muito ruim para o trabalhador. E a insegurança financeira, porque quando você trabalha numa situação, numa empresa dessa, o trabalhador ele é responsável pelo seu próprio planejamento. Você tá lá, chegou lá o momento, a empresa fala, não quero mais você, está demitido, você não tem. A insegurança financeira é zero, porque você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego, não tem nada que vai te amparar. Então você tem, quem trabalha com PJ, tem que fazer uma poupança, porque você sabe que aquilo você está ganhando, no final você não tem os direitos aí que tem pela CLT ou como carteira assinada. Então é bom os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessa situação pensar antes de aceitar um contrato PJ se você está dentro da indústria, lógico. Mas se você estiver como comunicação, contador, essas coisas, isso aí tem a vantagem que você trabalha até a distância. Tá certo, então. Tem dúvidas? Manda pra gente, a gente responde aqui para vocês. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente fala sobre campanha salarial. A gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho.
O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora a gente vai falar sobre campanha salarial. Tem ainda algumas pendências do primeiro semestre, tem novidades do segundo semestre e agora o Marcelo vai passar para a gente como é que está a situação toda aí. Marcelo, no setor de doces, enfim, houve o julgamento do dissídio coletivo, é isso? Exatamente, Lívia. Vamos trazer uma fala que é um ditado popular. Ganhou, mas ainda não levou, tá a situação aí do dissídio coletivo do setor de doce. E agora eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Precisamos dizer aos trabalhadores e trabalhadoras que fizemos a nossa sustentação oral, onde nós defendemos porque os trabalhadores necessitam daquele aumento, tudo que a gente estava pedindo até então para os 11 desembargadores juízes ali votar favoravelmente para nós, aceitando a nossa proposta, tá? Então, deixar bem claro isso, é o que ocorreu. Vamos lá. Então, nós defendemos o direito dos trabalhadores, falamos tudo, por que a situação, por que o 6,5, por que a gente gostaria de um ticket maior, falamos tudo isso. E com isso, o tribunal julgou-se o dissídio coletivo de trabalho, que julgou um reajuste salarial de 6,5%, um piso salarial de R$ 2.314,78, um reajuste da cesta básica de 14,3%, que chega a R$ 480, e auxílio creche, com reajuste de 6,5%. E o PLR, uma multa de um piso, que o valor é de R$ 2.314,78. Agora eu vou explicar o porquê não está definido ainda. Porque nós ganhamos no TRT 2, que é o Tribunal Regional de Trabalho de São Paulo, que é o segundo, nós podemos falar que é a segunda instância, que a primeira instância aqui no local é Catanduva, e a segunda instância, no caso da convenção coletiva, é em São Paulo, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e a terceira instância, que é o TST, que fica em Brasília. Então, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então nós ganhamos aqui, em São Paulo, em segunda instância. O patronal já informou que vai recorrer da decisão, tá? Então, por isso que nós estamos falando aqui, que nós não vamos conseguir falar que está fechado agora, porque o recurso cabe tanto para as federações, tanto para o patronal recorrer, tá? E sabemos que um dissídio coletivo, Lívia, quando vai ao TST, ele demora alguns meses e até anos, tá? E por isso que estamos informando aos trabalhadores aqui que nós estamos preocupados com isso. Você que ainda não recebeu o setor de doces e conservas, que não recebeu aumento ainda, nós estamos preocupados com isso, tá? É por isso que nós já tentamos entrar em contato, como sou negociador estadual das duas federações. Na sexta-feira passada, entrei em contato com o representante do patronal para ver se nós conseguimos um consenso, o que foi decidido lá, e a gente podemos, para não ter recurso, sentar as duas partes, tanto as federações e o patronal de doces, tá? Para a gente poder, aí o Sindocal, tentar entrar em consenso e assinar uma convenção coletiva de trabalho para ter validade já agora. Porque os trabalhadores vão demorar anos ou meses para ser julgados no TST. Então essa foi uma preocupação nossa, tá? Que nós estamos preocupados com essa situação. Só lembrando que as diferenças é a partir de 1º de maio, que é a data base, e nós vamos estar aguardando a resposta do patronal, se eles querem, se eles aceitam fazer um consenso para que possa liberar o pagamento aí, os aumentos para os trabalhadores. Porque, como falamos, cabe recurso para ambas as partes. Marcelo, então, por enquanto os trabalhadores ficam na mesma. Exatamente, como eu falei, ganhou, mas não levou porque cabe recurso.
Tá certo, então vamos aguardar aí o desfecho desse setor. Bebidas, suco, ração, fechado. Carnes, como é que está o movimento nesse setor, Marcelo? Carne, frio? Vamos lá, nós precisamos até explicar aos trabalhadores e trabalhadoras o que está acontecendo no setor de carnes e derivados. Só lembrando que a data base é 1º de abril, tá? A proposta desde o início, que nós começamos as negociações, tivemos 3 rodadas de negociação e o patronal não saiu do NPC, um reajuste de 5,2%, um piso salarial de R$ 1.893,60, uma cesta básica de R$ 241,96 e o PLR de R$ 500. Então, não saiu dessa situação. Com isso, nós levamos essa discussão para o Tribunal Regional do Trabalho, segunda região em São Paulo. Só estou trazendo esse assunto para todo mundo entender como está acontecendo tudo isso. E com isso nós fizemos a conciliação lá no Distrito Coletivo de Trabalho no dia 28, onde tivemos uma audiência com o vice-presidente do TRT segunda região, o Dr. Francisco, que fez a seguinte proposta para conciliação. Um reajuste de 6,5%, um piso de R$ 2.000, uma cesta básica de R$ 260 e um PLR de R$ 700. Ficou para a empresa levar para a Assembleia do Patronal e que pudesse dar uma resposta até o dia 5, que foi na sexta-feira passada, tá? A empresa entrou em contrato conosco dizendo que essa proposta não passou na Assembleia do Patronal, tá? E aí isso nos informou, tá? Que não passou. Aí nós solicitamos que eles fizessem uma contraproposta da proposta que foi feita na conciliação para ver se entre nós tem um entendimento para a gente levar para as assembleias que os trabalhadores aprovem ou não. Então, com isso, nós estamos aguardando. Vamos aguardar até amanhã, dia 9. Por que amanhã até o dia 9? Porque no dia 10 é a quarta-feira e nós precisamos fazer assembleia com os trabalhadores também. Como eles não aprovaram a proposta de conciliação e nós não fizemos a nossa, para nós não perdermos tempo, porque como de fato eles não aceitaram, porque senão nós tínhamos que refazer uma nova assembleia. Mas como eles não aceitaram, nós estamos esperando uma contraproposta, se ele nos apresentar até amanhã, aí nós vamos levar para a assembleia no dia 10, porque no dia 11, às 15 horas, no TRT da segunda região, nós temos lá não o julgamento, mas a conciliação, uma audiência de conciliação, para mostrar a ambas partes se vai conseguir fechar uma convenção coletiva de trabalho ou vai para julgamento do dissídio coletivo de trabalho. Então, por isso que nós fizemos toda essa situação aqui, para você, trabalhador e trabalhadora do setor do setor de carne, possa dizer não, o sindicato, as federações está atuando junto ao tribunal, junto à justiça, para que os trabalhadores garantam o seu aumento salarial. Para informar, a nossa dificuldade de negociar é gigantesca. Usinas e frio, Marcelo, como é que tá? Usina ainda nós não avançamos na convenção coletiva de trabalho, como já falamos com os trabalhadores, que as bases já fecharam, mas nós não esquecemos, nós queremos a convenção coletiva de trabalho. Já o setor de frios, acreditamos que ainda essa semana podemos levar a nossa demanda ao Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, para que seja feita a conciliação, porque eles pararam também, não tem nova proposta e nós vamos ter que juizar mais um dissídio coletivo de trabalho caso não tenha acordo. Fazia tempo que não acontecia isso, né? De tantas negociações terem que ir para conciliação no tribunal, né? Lívia, eu entrei no sindicato em 2013, já tem aí 12 anos, nunca vi a federação na época levar para um dissídio coletivo de trabalho. Dica de passagem aqui que o setor de frios ficou 7 anos sem negociação, sem aumento real, perdemos sem NPC, sem nada, perdemos todos aquela situação. O ano passado, a nossa federação, a FIT Interior, a Federação Independente do Estado de São Paulo, resgatamos a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, neste ano, como o patrão não quer dar aumento aos trabalhadores, então depois de 13 anos, nós estamos num tribunal para discutir junto com o juiz desembargador os interesses dos trabalhadores. Isso é louvável dizer que a nossa federação,
o nosso sindicato estamos atuante em favor dos trabalhadores e nós vamos ir em qualquer instância do judiciário para garantir os direitos dos trabalhadores. E como cada ano está mais difícil negociar, né? Exatamente. Marcelo, agora local, a gente tem ainda 2 empresas que dependem da negociação estadual, né? Seguem a convenção, mas tem o caso da Citrojuice. Hoje terminaria o prazo para a empresa se manifestar? Vamos lá. Realmente acaba o prazo hoje. Até o momento dessa gravação desse programa, nós não recebemos nenhuma proposta e nenhuma reunião foi marcada nesse período, tá? Isso é bom trazer para os trabalhadores da Citrojuice entender toda essa situação. Mas antes de vir para gravar esse programa, mandei uma mensagem para o representante da empresa. E assim eles nos informou que foi feita uma petição, realmente eu fui lá no sistema, uma petição no dia 5, só que eu não tenho acesso ainda, que a procuradora precisa ler e autorizar o sindicato a ler o que está escrito lá. Eu não sei o que está escrito lá, então foi feito, mas no meu entendimento é uma falta de respeito com os trabalhadores, com o sindicato, até mesmo com o Ministério Público do Trabalho. Porque lá na ata falou que até esse período ia sentar para conversar. Então ia sentar para conversar para ver se nós vamos alinhar alguma coisa. E aí eles foram na contramão, segundo a informação do representante da empresa, fez uma petição diretamente junto com o Ministério Público do Trabalho para apresentar lá. Então os trabalhadores, aguarde até essa liberação, não sei o que está escrito lá. Assim que tiver qualquer informação, nós iremos aí falar com os trabalhadores e informar o que está acontecendo. Marcelo, com relação às empresas com database no segundo semestre, a database é 1º de setembro, como é que está a organização? Já tem alguma reunião marcada? Acabaram as assembleias? Como é que está a situação do segundo semestre agora? Então, Lívia, vamos lá. No setor de carne, como eu falei para vocês, estamos aí aguardando essa posição até amanhã e a qualquer momento pode ser feita as assembleias, não na nossa base, mas como convenção coletiva estadual em Avaré, do sindicato de Avaré, e com o sindicato também de Mojimirim, que são filiados à nossa federação, que a gente está aí movimentando para fazer a assembleia até o dia 10, porque no dia 11 iremos ao tribunal fazer a audiência, que é às 15 horas, no dia 11, na quinta-feira. E outras novidades podem acontecer a qualquer momento. Só lembrando aqui que nós paramos agora de falar do primeiro semestre, que é essa situação do setor de carne. Já vamos falar que já temos a primeira rodada de negociação do segundo semestre, do setor de laticínio. Então, dia 11, às 10 horas da manhã, na Praça Dom José Gaspar, em São Paulo, no centro de São Paulo, nós iremos negociar, fazer a primeira rodada de negociação do setor. Só lembrando aos trabalhadores e trabalhadoras que o NPC será publicado no dia 10, que será na quarta-feira. Então, e essa primeira rodada, é bom deixar bem claro que é convenção coletiva, né, Marcelo? Exatamente, convenção coletiva de trabalho. Quando ser publicado o NPC na quarta-feira, todas as empresas que têm acordo local têm a prerrogativa, têm a liberdade de nos convocar a marcar uma reunião para a gente falar sobre os acordos coletivos de trabalho, sem prejuízo da convenção coletiva de trabalho. Geralmente eles esperam esse índice sair para começar as reuniões, né? Exatamente. Bom, então encerramos o assunto de negociações, mas tem algo que interessa principalmente para o setor de carnes. Porque apesar da apreensão desse setor no início do tarifaço nos Estados Unidos, as exportações brasileiras de carne bovina têm apresentado aumentos expressivos após a vigência das novas tarifas. A preocupação se justifica pelo fato de que até o ano passado o mercado americano era o segundo principal destino externo da proteína brasileira. No fim de julho, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Roberto Perosa, chegou a afirmar que o setor poderia perder até $1 bilhão somente em 2025, com a tarifa anunciada pelos Estados Unidos.
E, de fato, as vendas para os Estados Unidos caíram após a sobretaxa. Mas o comércio de carne bovina com outros países, esse mais que compensou a perda. De acordo com dados parciais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, os embarques internacionais da proteína fresca, refrigerada ou congelada do Brasil renderam uma média diária de 74,5 milhões de dólares até o dia 25 de agosto. Esse valor representa alta de 70,1% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram vendidos ao exterior 43,8 milhões de dólares por dia. Para se ter uma ideia, o aumento de 30,7 milhões de dólares diários é o maior em termos absolutos da pauta de exportações da indústria brasileira. Com isso, a participação da carne bovina no total de vendas externas brasileiras saltou de 3,35% em agosto do ano passado para 5,2% no mesmo mês deste ano, considerado o período até o dia 25. Então, dá uma pressãozinha aí no setor de carne, né, Marcelo? Exatamente, por isso que nós não vamos ficar ouvindo as lamentações desse setor de carne derivada que nós estamos negociando ainda, a data base 1º de abril, dizendo que a situação está ruim. Como eu falei, tem algumas empresas estrategicamente que a sua produção 95% até 100% é para os Estados Unidos. Essas empresas, nós temos um olhar diferente. Só que os outros setores não podem e não devem pegar carona sobre isso. Porque, segundo a informação no site da Gazeta do Povo, segundo o analista de mercado João Otávio Figueiredo, as vendas de carne para os Estados Unidos representam 4% da produção de carne brasileira. É um volume importante? É, mas não é tão expressivo quanto os embarques para a China, que é o caso se tivesse esse tarifaço, a situação deveria ser muito pior do que está acontecendo hoje. Realmente seria uma situação muito delicada, diz aqui Figueiredo. Nesse sentido, explica Figueiredo que o mercado norte-americano é mais dependente da importação do produto do Brasil do que a indústria brasileira das exportações aos Estados Unidos. Após o tarifaço, o México, uma informação importante, após o tarifaço, o México passou a ser o segundo maior importador de carne do Brasil. O ano passado, o país latino era apenas o 10º colocado. Agora é o segundo. Então isso quer dizer, quando alguém fecha a porta para o Brasil vai atrás de parceiros comerciais, que é o caso do México, que saiu do 10ª colocação para a segunda, tá? Então aí fica a pergunta, quem será o primeiro? Lógico, a China. Então, nós sabemos que o Brasil, nós temos capacidade, por isso que nós defendemos a nossa soberania, que nós vamos exportar para onde o Brasil se interessar, porque nós somos capazes, os nossos produtos brasileiros é qualificado, é de qualidade e podemos exportar para o mundo inteiro. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. Marcelo, no bloco passado a gente falou sobre as exportações da carne e saiu um dado muito recente sobre a nossa balança comercial.
Em agosto, primeiro mês que vigorou a nova tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre a maior parte dos produtos importados do Brasil, as exportações brasileiras para o país americano realmente caíram e foi de 18% de acordo com dados da balança comercial para o mês completo. Esses dados foram divulgados na quinta-feira passada pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A receita com as vendas para os americanos saiu de 3,39 bilhões de dólares em agosto do ano passado para 2,7 bilhões de dólares em agosto deste ano. A queda nos embarques para o segundo maior parceiro comercial do Brasil, entretanto, não impediu o avanço das exportações totais e um novo salto da balança brasileira, garantido pelo aumento expressivo nas exportações para destinos também relevantes como a China, como o Marcelo falou, e também o Mercosul. As exportações para a China, que responde sozinha por 1/3 de tudo que o Brasil vende para o exterior e é a maior compradora do país, cresceram 29,9% em agosto, para 9,6 bilhões de dólares, enquanto os embarques para o Mercosul avançaram 27,9% para 2,2 bilhões de dólares. Então, nem esse tarifaço, né, essa sobretaxa, derrubou a balança comercial brasileira. Isso que é muito importante para todos nós brasileiros e brasileiras, tá? É importante que ontem foi a dia da independência, né, Lívia? E nós estamos aqui falando que o Brasil, ele supera tudo aquilo que alguns países, a bola da vez, os Estados Unidos tenta nos prejudicar. Mas o Brasil é um país tropical que sempre vai sair dessa situação. Mas quando a gente fala que a exportação dos Estados Unidos caiu, realmente caiu. Mas vamos dizer quais são os produtos, os maiores quedas da exportação para os Estados Unidos. Vamos lá. Minério de ferro, 100%. Açúcar, 88,4%. Aeronaves e parte da aeronaves, 84,9%. Motores e máquina não elétricos, 60,9%. Carne bovina fresca, 46,2%. Máquinas de energia elétrica, 45,6%. Madeira em bruto, parcialmente trabalhada, 39,9%. Óleos combustíveis, 37%. Produto semiacabado de ferro de aço, 23,4%. Celulose, 22,7%. Já as importações dos produtos americanos subiram 4,6%. Tá vendo, Lívia? Tá indo na contramão. A gente poderia estar o quê? Vamos também retaliar, fazer também, cobrar mais caro. Não é isso que o Brasil está fazendo. Então quer dizer que crescer, subiram a importação dos produtos americanos 4,6%. E aí, em comparação ao ano passado, os produtos mais vendidos que a gente fizemos aqui para China, Hong Kong e Macau foram o quê? Quais são os produtos? Quando a gente já reduz de um lado, a gente vai buscar parceiros comerciais. Que foi? Que esses países que eu citei. Carne bovina, mais 84% aumentou. Óleo e produtos de petróleo, mais de 75%. Soja, que foi a questão que o pessoal está falando, tem que retaliar o Brasil, que está aí vendendo soja para a China, para a Rússia e tal. Nós aumentamos 28,4%. Açúcar e melaço, mais de 20%. Minério de ferro, mais 4,9%. Aí isso quer dizer o quê? Que a China, que vinha caindo das exportações para esses destinos, ao longo do ano, por conta do principal preço, que o preço estava alto para eles, mas neste mês de agosto teve um grande crescimento de volume exportado. Então, parabenizamos aí todos os envolvidos das negociações, da busca de mercado, que nós estamos conseguindo superar essa maldade que os Estados Unidos vem fazendo com o nosso país. Bom, agora a gente vai mudar o foco, vai mudar o assunto para algo muito importante, principalmente aqui no mês de setembro, Setembro Amarelo. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS,
mostraram que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo a ansiedade e a depressão. O cenário causa imensos prejuízos humanos e econômicos, segundo a instituição. Segundo a OMS, os transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão, são altamente prevalentes em todos os países e comunidades, afetando pessoas de todas as idades e níveis de renda. São doenças, de acordo com a OMS, que figuram como a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, gerando perda de qualidade de vida. Os números apresentados indicam a prevalência de transtornos de saúde mental, que esses transtornos eles variam de acordo com o gênero e que as mulheres são desproporcionalmente mais impactadas. Ansiedade e depressão figuram como os dois tipos de transtornos mais comuns, tanto entre homens como entre mulheres. O suicídio permanece como uma consequência devastadora, ceifando cerca de 721 mil vidas apenas em 2021 em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ao citar suicídio como uma das principais causas de morte entre jovens em todos os países e contextos socioeconômicos. E quando a gente fala em saúde mental, em suicídio, nós temos que lembrar que estamos no Setembro Amarelo, como eu já citei, que é o mês de valorização da vida, e em que temos que dar mais atenção aos sinais que uma pessoa pode estar transmitindo, como falas, isolamento, falta de vontade de fazer as coisas, que gostava. E isso é importante também, Marcelo, no ambiente de trabalho. Às vezes você percebe que a pessoa não está rendendo como antes, se ela está mais calada, se ela está se isolando, são alguns sinais de que alguma coisa pode estar errada. Exatamente, Lívia. Nós precisamos aqui ter noção, nós estamos até para explicar aos trabalhadores as situações. Tem um dado aqui que eu preciso passar, Lívia, para os trabalhadores e trabalhadoras. É com muita tristeza que nós vamos anunciar dados aqui que nos preocupa bastante. Os afastamentos do trabalho por doenças mentais atingiram um recorde, com mais de 472 mil benefícios concedidos pelo INSS. Isso chama atenção em 2024. Isso chama atenção, afastamento que é superior a 15 dias, tá? Nós não estamos falando de afastamento de 5, 8 dias, não. Estamos falando de afastamento após o 16º dia, que é o afastamento pelo INSS. Isso é muito preocupante, tá? Isso representa um aumento, Lívia, de comparação de 2023 para 2024, 134%. Melhor, em 2 anos, 2022 e 2023, comparando com 2024, um valor de 134% de aumento. Esse transtorno, como ansiedade e depressão, são os principais afastamentos. Isso nos preocupa muito, porque isso está tendo o quê? Quando a gente está falando sobre o INSS, a contribuição, se o INSS ele vai entrar em colapso ou não, o tanto de benefício concedido, esse número é preocupante para isso, porque nós estamos falando que 472 mil benefícios concedidos, pessoas que estão com problemas, eu estou falando de problemas mentais, eu não estou falando de acidente de trabalho, não estou falando de outra, não. Estamos falando de algo que atinge a mente das pessoas, tá? Então, esse assunto nós precisamos tratar com muita seriedade, porque nós, nas negociações, estamos preocupados com isso, nós não estamos falando somente em salário, porque os trabalhadores necessitam ter um respaldo por parte da empresa. Por isso que a NR01 ela precisa efetivamente ser tomada aí como uma direção para as empresas. E aqui, Lívia, eu faço um apelo às empresas, porque a gente temos vários programas aí que podemos fazer o MEP, que vai identificar se a pessoa tem problemas mentais, porque às vezes problemas não mentais.
Às vezes tem problemas também que é físico, que as pessoas acham que é mental e não é. E por isso que nós temos chamado MEP, vai diferenciar. É o saber, o próprio trabalhador, ele vai identificar se é ou não é e a causa disso. Isso que é importante. Aqui nós não podemos falar do afastamento de 472 mil pessoas que foram afastadas. Mas nós temos que entender o que causou. Qual foi a causa disso? Para quê? Para nós termos que prevenir, ter a prevenção para que em 2025, que está se acabando, mas em 2026 esse número não aumente mais. É isso que nós temos que estar aqui preocupado com a saúde mental dos trabalhadores. Porque todos sabem, nosso corpo precisamos da nossa mente. A mente é tudo. É tudo para nós. Se você não está bem com a sua mente, como que você vai trabalhar? Como você vai ser um contador? Como você vai estar ali atrás operar uma máquina atrás de um computador ali também? Então, por isso que eu chamo a atenção dos trabalhadores, mas principalmente das empresas. Cuide dos seus trabalhadoras, porque são a maior riqueza que a empresa tem, o maior patrimônio não é o dinheiro que sai, mas sim o que faz sair o patrimônio somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Ô Marcelo, você sabia que esse número que você trouxe, de 472 mil afastamentos relacionados aí a transtornos, de acordo com Pedro Tourinho, que é presidente da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, faz com que o Brasil enfrente uma epidemia de adoecimento mental no ambiente de trabalho, agravada por anos de retrocesso nas políticas de proteção ao trabalhador. Segundo ele, a pressão que massacra o trabalhador hoje está relacionada à cobrança de metas irrealizáveis, baixa clareza nas tarefas no processo de trabalho, relações de assédio frequentes nos ambientes de trabalho, questão dos horários e jornadas. Para ele, o fim da jornada 6x1 é uma das discussões mais importantes do país neste momento. O presidente da Fundacentro lembrou que o Brasil, historicamente, já figurava entre os países com mais acidentes de trabalho no mundo. Em 2024, foram registrados cerca de 740 mil acidentes, com 2.400 mortes registradas. Ele ressalta que os números reais podem ser ainda maiores devido à situação crescente de informalidade no Brasil e a subnotificação. Por isso que a gente bate tanto na tecla sobre o assédio moral, o assédio sexual, o fim da jornada 6x1, para que o trabalhador tenha qualidade de vida, tenha saúde. Por isso que nos nossos acordos e convenções nós estamos falando, nas nossas pautas, o fim do 6x1. É para ter o quê? Mais tempo o trabalhador e a trabalhadora se cuidar. E foi um tema de discussão até ontem nas passeatas que fizeram para o Brasil, se expondo isso, o fim da jornada 6x1. O Congresso Nacional tem que ter a responsabilidade de colocar isso em votação com urgência. E nós sabemos que isso não vai acontecer, não é pessimista não, é porque quem está lá é o agronegócio que manda. E para o agronegócio vai ser ruim o 6x1, mas eles não entendem que os trabalhadores estão adoecendo com isso. São pesquisas que estão falando, não são aqui o meu entendimento, mas sim pesquisa que está nos mostrando sobre o adoecimento dos trabalhadores. E você sabe identificar alguns sinais de que a sua saúde mental não vai bem? Então tem 5 dicas aqui, ó, para você prestar atenção. Fadiga constante e falta de energia, aquela sensação de exaustão permanente, em que a pessoa ela já se sente cansada quando ela acorda, mesmo depois que ela teve uma boa noite de sono. Esse cansaço, que não cede com o descanso, pode ser resultado do excesso de estresse e de pressão. Oscilações de humor e irritabilidade, dificuldade para dormir ou insônia, né? Se você tem muita insônia ou alterações aí no seu padrão de sono, isso pode estar relacionado com estresse, ansiedade. Além disso, Lívia, tem trabalhadores, é bom chamar a atenção aqui, porque o trabalhadores veio nos informar que ele trabalha durante o dia e tem gente que trabalha à noite para dormir
está usando remédio, efeito de remédio para conseguir dormir. Por isso que nos preocupa, quando fala dificuldade para dormir, tem insônia, para dormir está tomando medicamento. Alguma coisa está errado aí. Nós precisamos entender o porquê isso. Então, por isso que é importante cuidar dos trabalhadores e das trabalhadoras. E tem mais 2 sinais que você deve prestar atenção também. O desinteresse em atividades que antes eram prazerosas, passar o tempo em família, se você gostava de correr, caminhar, andar de bicicleta, jogar futebol, não sente mais prazer em fazer isso, assistir um filme, preste atenção. Problemas de concentração e dificuldade para tomar decisões. O estresse e a ansiedade podem comprometer a função cognitiva, afetando a clareza mental e a capacidade de concentração. Então, se você está percebendo alguns desses sinais, procure ajuda. É bem importante quando eu falo aqui do desinteresse na sua atividade. Não é só atividade, é na sua casa não. Eu vejo trabalhadores, Lívia, que antigamente, quando os trabalhadores entravam numa empresa, eles diziam assim, ó, só quero sair daqui quando me aposentar. E hoje você não vê mais isso. Trabalhadores estão dizendo assim, por que a empresa não me manda embora? Porque não, já está falta de interesse, porque não tem expectativa dentro mais da empresa. Aquilo virou, tipo assim, estou trabalhando porque eu necessito, estou trabalhando por uma obrigação, não tem mais aquela vontade. Por quê? Algo de errado tem. Por isso que nós temos que estar preocupados com a vida dos trabalhadores. Volto a chamar a atenção das empresas, principalmente a assistência social. Cuide dos trabalhadores e das trabalhadoras. Comece a fazer visitas para a família. Vai lá, não tem um periódico lá que faz todo ano, se não está fazendo, deveria ser feito. Vai lá, vê como está a pressão dele, se alterou, vê como é o comportamento dele. Vai lá, conversa com a liderança, vê como é que está, como era a vida do trabalhador antes, como está sendo hoje, se mudou o comportamento. Vai fazer uma visita na casa, a assistência social serve para isso, Lívia. Dentro das grandes empresas que tem, vai lá, faça uma visita para a família desse trabalhador, dessa trabalhadora, vê como é que está ali, porque às vezes o trabalhador ele não se expressa, mas muitas vezes está passando por esses 5 pontos aqui e está com dificuldade. Então fica aqui o meu desejo para que as empresas possam, os recursos humanos, possa ter um olhar diferente para os trabalhadores, porque a produção das empresas sai, sempre eu falo, o maior patrimônio de uma empresa não são as máquinas, não são as contas bancárias, mas sim os trabalhadores e trabalhadoras que fez aquilo acontecer, porque máquina sozinha, por enquanto, não faz nada, precisa ter ajuda do homem, precisa ter ajuda da mulher, ou seja, precisa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nos valorize mais. Olhe nós como ser humano, mas não como máquinas. Porque muitos aí vê nós, trabalhadores e trabalhadoras, como máquinas. Não serve, descarta, joga fora, no sentido demite, contrata outro. Não, porque muitas empresas colocam nos seus quadros de missões, que é uma empresa socialmente responsável com a comunidade e tudo. Então você não pode descartar um trabalhador e trabalhadora. E geralmente alguns adoeceram na empresa onde você, recurso humano, é o responsável. Onde você, empresário, é dono. Então, olha para nós, trabalhadores e trabalhadoras, com um olhar diferente. Não um olhar de máquina, mas um olhar de ser humanos que tem dor, tem sofrimento, tem problemas. Então, fica aqui a dica para as empresas valorizar as nossas vidas. E você faz uma autoanálise. Está sentindo alguma coisa, percebendo algum sinal diferente? Procure ajuda. Porque tem a sua família, tem alguém que precisa de você estar esperando quando você volta para casa depois do trabalho. Assim a gente encerra a edição de hoje, já agradecendo a sua companhia e lembrando que esse programa já vai estar lá no YouTube, no canal oficial do sindicato. Compartilha com seus amigos. Boa semana, boa noite e até a próxima segunda-feira. Boa noite a todos. Peço que todos orem pela nossa vida, porque temos uma semana de negociações, de tribunal, que essa semana nós vamos vencer mais uma batalha. E a semana que vem nós estamos aqui para falar das boas notícias. Que Deus abençoe. Até a próxima.